A gente estava falando agora há pouco sobre as causas, né? Quais são as causas que fazem com que uma criança tenha dificuldades escolares, né? E falamos que elas podem ser tanto orgânicas quanto sociais, quanto, e na maioria dos casos, é o que se comprova, são emocionais, né? Tem a ver com a vida dessa criança, com o que está acontecendo na casa dela, com a família dela. Então, como que ela pode ser tratada, né? Essa segunda pergunta. Se o problema for orgânico, é claro que é importante que ela seja medicada, seja consultada por médicos. Por isso a importância, podem me interromper, tá? Quando vocês quiserem. Por isso a importância do olhar atento do professor. Sim. O olhar e a escuta para saber por que aquela criança está dormindo. Por que ela não está prestando atenção? Ela está dormindo por quê? Ver se ela tem uma dificuldade em escutar ou em enxergar, e aí ajudar esses pais, chamar esses pais e contar o que está acontecendo para que eles tomem uma medida, para que eles tomem uma atitude em relação a isso. E se for causas que estejam acontecendo na família, que esses pais procurem um psicanalista para atender seus filhos. O que eu acho que é interessante também muitas vezes as pessoas podem se confundir com mas eu e meu marido estamos bem, mas não morreu ninguém. Não é necessariamente de fatores tão claros, não é, Andrenei? Tão extremo, isso, tão extremo, né? Isso. Muitas vezes a criança ela vai imaginando, ela vai fantasiando e ela vai se traumatizar. Isso vai aparecer. Não necessariamente que tenha acontecido fatos extremos. Então, isso de fantasiar a criança, pode acontecer algo com o nascimento de um irmão. Nasce um irmão, fica com ciúmes, acredita que os pais amam mais o irmão ou a irmãzinha do que a eles. E a gente sabe que é comum que quando venha um bebê novo para casa, né, uma criança nova, que a atenção seja toda voltada para aquele serzinho, aquele ser que acabou de chegar ao mundo. E aí, muitas vezes, os pais esquecem um pouquinho desse filho. E é quando ele começa a somatizar, a ter sintomas que geralmente aparecem na escola. E muitas vezes os pais falam assim, né? Mas ele está feliz, ele acompanhou. Ele adora feliz, adora isso, ele adora o irmãozinho. Não é fácil o nascimento do irmãozinho. Não é mesmo. Sim, porque o irmão pode adorar, mas tem ciúmes, é real, é o que acontece. Muita raiva. Sim, ter ciúmes e ter raiva. Gostar, amar e odiar. E é muito comum, eu já escutei muitas pessoas falarem assim, quando eu era pequena, meu irmão tentou me sufocar, bicho. Ou eu tentei sufocar meu irmão, bicho. Ou eu derrubei ele. Tem uma confusão, né? O questionamento do amor. Por isso a importância do professor chamar os pais e perguntar o que está acontecendo. A criança, né, a família pode ter mudado de casa. Exatamente. Podem ter se mudado e isso afeta sim as crianças. Os adultos pensam, imagina, são muito pequenininhos, eles não estão nem sabendo o que está acontecendo. Não é verdade. Tudo que acontece na vida de uma criança, na vida de qualquer ser humano, afeta de alguma forma. Algumas coisas afetam positivamente e outras não, afetam negativamente. Por quê? Porque somos seres de linguagem. Nós somos afetados pelo que acontece conosco, pelo que ouvimos, pelo que falamos, pelo que deixamos de falar. Principalmente, né, cara? É interessante a gente perceber também que cada vez que uma criança se posiciona no mundo, ela está posicionando os pais dela também em termos do complexo de Édipo de cada um deles. Né? Então, quantas vezes que a gente trabalha no consultório, essas problemáticas todas, vai surgindo no complexo de Édipo do pai ou da mãe, aquilo que lhes toca, que é justamente onde eles vão relembrar, ou, enfim, voltar com uma associação de algo que foi deles. E uma das coisas que o Lacan diz, né, que eu acho que é muito pertinente no consultório, que a gente vê a todo momento, é que o complexo de Édipo do filho remete ao complexo de Édipo do pai. Né? E isso é pai e da mãe, né? E da mãe também, dos pais, né? Em geral. Então isso é muito importante, porque se nós pudermos, através disso,
fazer com que os pais percebam o que é deles, o que é dos filhos. Essa mistura que sempre se origina nessa relação, que é uma mistura que nunca ninguém sabe muito bem onde acaba um e onde começa o outro. Que é as confusões. Já vi famílias, por exemplo, que a avó não permite que a neta chame ela de avó. Ela quer que chame pelo nome, ou então enfim, pelo tia, qualquer nome. Aí é uma morte de uma geração. Exatamente. De algumas. E outras vezes, essa mania dos pais se chamarem de papai e de mamãe. Né? Quer dizer, o pai chama a mãe da criança de mamãe, e a mãe chama o pai de papai. Quer dizer, a criança fica confusa. Né? Quem é o papai, quem é a mamãe, quem é o filhinho. Então, essa ordem, eu acho que um dos primeiros passos em qualquer análise infantil é colocar a ordem, não como ordem, assim, vamos dizer, ditatorial, né? Vamos ordenar isso aqui, não. Mas existe um lugar, né? Tem o lugar da mãe, do pai, da avó, do avô, filho, cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu O lugar. casal também é afetado. Exatamente. Sexualmente. Sim, inclusive. mamãe, vai pra mamãe e filho. Pega isso aqui do papai e filho. Exatamente. Eu escutei que um casal se tratava mamãe e papai. É muito comum. Muito Quando comum. tem filhos. Sim, sim. Né? E essa pessoa começou a sonhar com o pai dela, que já havia morrido. E ela se questionava na análise, né? Por que eu estou sonhando tanto com meu pai? E depois de um trabalho se deu conta que ela chama o pai dela o dia inteiro. Sim. Quando se Né? refere ao pai do filho. Exatamente. O pai da criança e o seu marido. Isso. Né? E Eu sou homem, né? deixa de ser marido quando ela chama ele de pai. Isso. E a mulher deixa de ser mulher desse homem quando ele chama ela de mamãe. Isso. Né? Ela entende de psicanálise e se questionava. Qual é o meu desejo, né? Por que eu estou sonhando tanto, repetidas vezes, com o meu pai? E o que acontece muitas vezes é que quando os casais começam a se tratar de papai e mamãe, né, as confusões que acontecem, né, é que quando a mulher chama o pai do seu filho de papai, ela fica irmã do seu filho. Exatamente. E aí a hierarquia ela é bagunçada, quer dizer, não tem hierarquia, né? Estão todos ali, quase todos, né? Na mesma posição. Ela fica Tanto é que ela semelhante ao filho, como na mesma linha, né? Como irmã e os dois filhos do pai. e vão competindo como irmãs. Sim. Vão ter os ciúmes de Pelo irmãs. amor, isso. Enfim, vão mudando toda a composição familiar. O que a gente está dizendo foge muito do que é visto. Tem um desenho chamado Peppa, que é uma febre entre as crianças. Verdade. Que é mamãe pig, papai pig, vovô pig. Eles não têm nomes. Eles são todos, é uma mistura, né? Não, e as crianças vão fazer assim, vão achar comum, os pais também. E é um desenho que é muito visto. Interessante, né? Que os pais possam saber o que seus filhos estão assistindo. Possam assistir junto. Para poder até dizer, olha, isso serve para os animais. Agora, com os seres falantes, com os seres humanos, os seres falantes, é importante que cada um tenha seu lugar definido. Porque se um, e sua função, isso mesmo, porque se um escorrega desse lugar, se um sai de um lugar, todos os outros saem. E aí as confusões acontecem, as problemáticas. E onde que essas problemáticas vão aparecer? Voltando para o nosso assunto, na escola. Vão acontecendo na escola, a criança fica sem lugar, a criança não sabe o que acontece, fica confusa. E aí, num outro momento que você tinha falado sobre o limite, né? E se os pais não colocam limite, e se eles extrapolam um lugar um do outro, eles não colocam limite para o filho, a disciplina. E aí o filho não consegue prestar atenção na sala de aula, não consegue parar quieto, não consegue conter as suas pulsões. Porque não tem como. Destrutiva. Não são contidas no lar, né? Sim, sim. E aí, quando chega na escola, se depara com não poder ficar quieto, não prestar atenção. É um aluno que faz bagunça, é um aluno que a professora quer ele longe, melhor que ele saia da sala. E É interessante essa questão da bipolaridade, né, e do déficit de atenção. Que o déficit de atenção, o que é um déficit de atenção? Mas em que sentido? Todo mundo coloca o déficit de atenção assim, déficit de atenção na classe, ele não presta atenção, por isso que ele não sabe nada, porque ele não como tem se fosse um problema neurológico. neurológico né? dele. Agora,
a atenção é de outro nível, né? Que se não dão atenção para ele, não o escutam, ele vai apresentar um déficit de atenção. Claro, ele tem o déficit de atenção tem. antes de aparecer na escola, E né? uma das coisas também que a gente pode ver na clínica é que muitos pacientes que vêm, às vezes, ou alguns, não precisa nem ser muitos, né? Bastam alguns, que vêm com esse, sou bipolar, tenho déficit de atenção, tenho uma desorganização espacial, isso a gente ouve muito. Aí você percebe, depois de uns anos de análise, que a pessoa de repente se organiza espacialmente. Ela não tem mais déficit de atenção, ela não tem mais a bipolaridade. Por quê? Porque aquilo realmente era a falta de ser escutada. E a partir do momento que ela se escuta, e através da transferência nós a escutamos, isso termina. Por quê? Porque ela vai escutar o que ela precisa e vai se organizar em cima do seu desejo, em cima das escolhas que ela faz, em cima daquilo que ela vai se responsabilizar. E não é mais o déficit de atenção que é responsável, não é mais a bipolaridade que é responsável. É o sujeito. É o sujeito. Né? Sim. Então, isso a gente tem Isso não significa que não tenha. que não exista algumas dificuldades, alguns diagnósticos, mas a gente, para nós analistas, não importa o transtorno ou a etiqueta, porque o que acontece muitas vezes é que a criança é diagnosticada, ela é etiquetada, ela é rotulada, e aí ela não aprende por conta da hiperatividade. Então vamos entender que é assim, e não é. Em psicanálise, nós convidamos o analisando a falar sobre o que lhe acontece. A criança vai falar do que acontece na escola, o que acontece com a sua família, e aí ela vai se organizando, vai se posicionando espacialmente de outra forma, psiquicamente de outra forma, e aí sim ela vai melhorando. É muito comum a gente se deparar com isso. Crianças que vêm para análise, repetiram de ano, estão quase repetindo, e a mudança, ela guinada no desejo de aprender. Por quê? Porque o saber, o desejo de aprender não é algo natural, tá? Ele é consequência da castração, consequência da colocação dos limites e, como eu falei, da castração.